nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse seminário, um seminário de batismo no Espírito Santo, como nós chamamos, ou seminário sobre o Espírito Santo. Nós já falamos várias coisas, refletimos várias coisas sobre o Espírito Santo. E você que está nos acompanhando tem percebido a evolução desse temário. Começamos lá na Trindade, na pessoa e missão do Espírito Santo, na promessa do Espírito Santo, no cumprimento da promessa do Espírito Santo. E estamos acompanhando, estamos evoluindo, crescendo cada dia mais nessa graça, nessa promessa, nessa experiência de Pentecostes, experiência carismática. Nesse seminário, um seminário da TV, um seminário que o Padre Eduardo pensou em realizar para comunicar, como ele fez no começo da renovação, comunicar a todos aqueles que desejam essa graça que ele descobriu 50 anos atrás e trouxe para o Brasil. Essa graça que se esparramou por esse Brasil em grupos de oração, em comunidades e que ainda produz muitos frutos até hoje e vai produzir muito mais. O Padre Eduardo desejou e quis realmente fazer esse seminário para você, para que você possa ter acesso a essa promessa, a promessa do batismo no Espírito Santo, que muda a nossa vida. Como o Papa está pedindo a nós da renovação carismática e todas as expressões de renovação carismática que comuniquemos o batismo no Espírito Santo a toda a igreja, como uma graça para a igreja atual, uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja que precisa atingir os povos que estão sedentos da salvação de Jesus Cristo. Falando nisso, é importante que a gente perceba hoje qual que é o caminho para esse batismo no Espírito Santo. Existe um batizador, existe aquele que dá o Espírito Santo, existe aquele que batiza no Espírito Santo. Nós simplesmente rezamos para que aconteça a promessa, mas quem dá o Espírito Santo é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo glorificado se torna a fonte do Espírito para todos aqueles que dele se aproximam. Jesus Cristo é o batizador. Jesus Cristo é aquele que, da parte do Pai, dá o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem, a todos aqueles que desejarem. No seminário de hoje, no ensino de hoje, nós vamos refletir exatamente sobre essa verdade. É Jesus quem batiza no Espírito Santo. É Jesus que derrama o Espírito Santo. Glorificado, ele dá o Espírito Santo em abundância para todos aqueles que têm o seu coração aberto e desejoso de receber essa bênção. Acompanhe esse ensino e deseje, como nós devemos desejar, que o Senhor nos batize no seu Santo Espírito. Meus queridos irmãos e irmãs, eu desejo a cada um de vocês a paz de Jesus. Nós estamos realizando um seminário de batismo no Espírito Santo, iniciando uma nova semana, e o tema desta semana é Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Peço que você abra seu coração para que as palavras que estão sendo trazidas a você ao longo deste seminário possam encontrar um bom terreno no seu coração, que elas possam frutificar, que elas possam trazer vida para a sua vida. Meus queridos irmãos, a gente já vem falando até aqui a respeito do batismo no Espírito Santo, nós falamos da promessa do Pai, nós falamos da pessoa do Espírito, da missão do Espírito, falamos da Santíssima Trindade. E chega um momento que a gente tem que se questionar e fazer essa pergunta. E a pergunta é: o que eu preciso fazer para receber esse batismo no Espírito Santo? Há algo que eu preciso oferecer? Quais são as condições para que eu possa receber o batismo no Espírito Santo, para que eu possa me abrir e essa experiência crítica, como nós falávamos, no sentido de mudança, sentido, uma experiência de sentido que coloca para mim um novo ânimo, um novo porquê para todas as minhas perguntas, todas as perguntas existenciais que eu tenho, que todo ser humano tem: de onde vim, para onde vou, por que o mundo está assim, o que fazer para redimir essa situação. Todas as perguntas existenciais
são respondidas pela experiência que nós fazemos. Toda a nossa vida familiar, profissional, tudo o que fazemos, todo o nosso caminhar, toda a constituição cultural da qual nós somos artífices, da qual nós somos agentes, passa a ser orientada por uma experiência de sentido. Qual é o sentido da sua vida? O que faz você levantar todo dia? O que faz valer a sua vida? O que faz tudo que você faz valer a pena? Sendo bem sincero. Ou você já está no automático? Levanta, trabalha, come, volta para casa, de vez em quando um lazer, de vez em quando um futebol, de vez em quando uma música, de vez em quando uma bebida com os amigos. Tudo isso que eu estou falando é maravilhoso, viu? É lícito, é maravilhoso. Mas o risco que nós temos de fazer as coisas no automático, sem ter um sentido, vai fazendo com que a vida passe. Eu quero te perguntar de novo, qual é o sentido da sua vida? Você sabe que um grande psicólogo chamado Viktor Frankl, ele, por ser judeu, foi levado ao campo de concentração. E lá no campo de concentração, Viktor Frankl observou que aqueles que estavam lá no campo de concentração, muitas vezes sem esperança nenhuma, eram mais propensos a adoecer e falecer do que aqueles que tinham alguém fora do campo de concentração esperando, um filho, uma filha, um pai, uma mãe. Então, por ter um sentido, algo externo, aquilo que eu estou vivendo, que me dá forças para atravessar o momento no qual eu estou, né? Eu encontro sentido para continuar vivendo, para continuar existindo. Viktor Frankl percebeu, por exemplo, que quando correu pelo campo de concentração a notícia de que os americanos estavam vindo libertar os irmãos judeus que moravam na América, estavam vindo libertar os judeus que estavam no campo de concentração, os doentes, muitas pessoas que estavam doentes recuperavam a saúde, pessoas que estavam quase morrendo recuperavam o ânimo, porque um novo sentido, havia uma impressão de um novo sentido. E Viktor Frankl percebeu que quando eles iam percebendo que os dias se passaram, os dias se passavam e aquela esperança não se concretizava, muitos adoeciam, muitos morriam, simplesmente se entregavam. Então, lá no campo de concentração, Viktor Frankl desenvolveu uma das correntes da psicologia chamada de logoterapia. Logos significa lógica, razão, sentido. Então, logoterapia é a terapia do sentido. Isso nós estamos falando num nível totalmente humano, não é verdade? Nós estamos falando aqui num nível da psicologia. Mas é necessário ter uma experiência, ter algo que imprima sentido, né? Algo pelo qual vale a pena morrer. Você entende isso? A vida vale a pena quando a gente tem algo pelo qual vale a pena morrer. É louco isso, não é verdade? Mas é a grande verdade. Algo extrínseco a nós, que nos motiva a viver aqui. Jesus, para quem o conhece, não é simplesmente um iluminado, um filósofo, um cara legal, com uma filosofia bacana. Esse homem, na verdade, é Deus também. E quem o conhece é de tal maneira por ele tocado e transformado, que ele passa a ser o sentido da vida. Por isso os cristãos se entregavam no Coliseu, por isso os cristãos se entregaram nos campos de concentração, deram suas vidas, derramaram o seu sangue, porque encontraram sentido. É isso que a experiência do batismo no Espírito Santo faz. Concede uma experiência de sentido.
Uma experiência de mudança total, crítica. Como que eu faço essa experiência? Como que eu me abro a essa experiência? A primeira coisa que você precisa saber é quem é que pode dar esse dom para você. Quem é que está liberando este dom e a que preço ele está liberando este dom. Bom, João Batista, quando viu o Senhor Jesus, e ele se aproximou para ser batizado por João, João viu o Espírito Santo descer em forma de pomba e repousar sobre a cabeça de Jesus. Naquele exato momento, João Batista reconheceu que estava diante do Messias. Messias, Meshiaca, no grego, Christos, Cristo, o ungido, o cheio do Espírito. Ou seja, João Batista percebeu que aquele homem que se aproximou do Jordão era o cheio do Espírito, o portador do Espírito. A promessa que ele tinha no seu interior é: aquele sobre quem você vira o Espírito descer em forma de pomba, ele é o Messias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, na festa do batismo do Senhor de 2011, disse que a missão de Jesus poderia ser resumida nisto: batizar-nos no Espírito Santo. E, de fato, ele é o batizador. É ele o cheio do Espírito. O que é batizar no Espírito? Como é que a comunicação do Espírito é feita? Acontece assim. Jesus Cristo é o templo do Espírito Santo. É Deus. Existe uma união entre o Pai, o Filho e o Espírito, que a teologia chama de união hipostática. A união da Trindade. Né? É a ponto de serem três pessoas e um único Deus. A vida da Trindade, a unidade delas. Então, a comunhão de Jesus com o Espírito é a comunhão trinitária. Ser cheio do Espírito é, na verdade, ser colocado na vida de Cristo. Você ser enxertado em Jesus para que a vida de Jesus comece a ser a sua vida. Tudo aquilo que Jesus é, você não era, pela graça, no campo da graça, você e eu não éramos filhos de Deus. Toda criatura pode ser chamada filha de Deus, no sentido de que tudo aquilo que eu faço, toda obra que nasce das minhas mãos, em algum sentido eu tenho uma paternidade sobre ela. O marceneiro, ele, em certo sentido, ele é pai de todas as suas obras, aquilo que ele cria, né? Ele exerce uma paternidade. Então todos os homens são filhos enquanto criaturas. Agora, mediante a graça, filho só um, Cristo Jesus. Ele é o Filho unigênito do Pai, vai dizer a Bíblia. O único, unigênito, único. Que significa? Então, todos os homens que se encontram com Jesus e são batizados nele, morrem com Jesus, renascem com Jesus e passam a ser enxertados em Cristo, para que tudo aquilo que Jesus é, nós também o sejamos por participação. Talvez, para você que é do interior do nosso país, é fácil você entender o que é um enxerto. Para algumas pessoas, né, das regiões urbanas, talvez não tenham ideia do que é um enxerto. Mas o enxerto funciona mais ou menos assim. Vamos dizer que eu tenho um pé de laranja e eu vou pegar um ramo de um pé de limão e vou colocar no tronco do pé de laranja, a fim de que a seiva do pé de laranja comece a passar
pelo ramo de limão e comece a receber a vida que está no tronco do pé de laranja para produzir os seus frutos, para ter vida. O enxerto é uma analogia interessante. Nós não éramos filhos pela graça. Nós havíamos perdido a comunhão com Deus no Gênesis. Nós éramos, por natureza, vai dizer São Paulo, objetos de ira. Nós éramos lenha seca destinada ao fogo. Mas Cristo Jesus, por seus méritos, Ele construiu para si uma árvore. Subiu o Calvário. Cravou de novo uma nova árvore de vida. Num novo jardim. Então nós temos agora um novo jardim. Nós temos agora uma nova árvore. E acontece um enxerto. Os galhos secos que aceitaram, que creram, são enxertados na árvore da vida. E a seiva de Cristo começa a correr por nós. E a vida de Cristo começa a ser a nossa vida. E agora eu sou filho de Deus, porque estou em Cristo e Cristo é filho. Agora eu sou sacerdote de Cristo, porque Cristo é sacerdote e eu também o sou. É preciso que você entenda isso. Todo batizado é sacerdote. Existem aqueles ministros que são os ministros ordenados, que são os nossos padres, os nossos diáconos, padres, os nossos bispos. Né? Mas todo o batizado é sacerdote, porque Cristo o é. Nós vivemos o sacerdócio comum. Cristo é o profeta. E nós, porque estamos enxertados em Cristo, passamos a ser profetas. Cristo é rei. E deixa eu te falar isso. Porque você está enxertado em Cristo. Você recebeu o munus de governo. Você tem a graça para governar a sua própria vida, viu, meu irmão e minha irmã? Você tem graça para governar a sua casa. Você tem graça para educar os seus filhos. Você recebe graça para governar a si mesmo, porque você é rei em Cristo. Toma consciência disso, que o Espírito Santo traga convencimento a você, para que você que está vivendo uma vida sem sentido, um dia após o outro, se entregando ao vazio, muitas vezes mergulhado em depressão, não conseguiu superar a morte de um ente querido, não conseguiu superar a perda de um emprego, não conseguiu vencer situações que nesse momento estão te colocando preso em doenças, preso em falta de perdão, relacionamentos que eram tão caros a você que você perdeu. Talvez você tenha perdido seu casamento. Eu quero te falar, você recebeu um munus de governo, você é rei em Cristo e Ele te dá a graça. Eu quero te dizer, toma posse hoje para que você retome isso na sua vida. Toda a vida de Jesus passa a ser a nossa vida. Como isso acontece? Mediante o batismo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é dado a mim pela comunicação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é comunicado, toda a vida de Jesus passa a ser minha, passa a ser sua. Isso acontece nos sacramentos, Fernando? Acontece. Quando você é batizado quando criança, você tem direito a isso tudo. Você recebeu tudo isso. No crisma você recebe? Recebe. Na Eucaristia? Recebe. Todos os sacramentos comunicam o Espírito Santo? Comunicam. A leitura da Sagrada Escritura comunica de alguma forma? Comunica. O Senhor tem todos os diversos meios de comunicação da graça. A questão é a seguinte: é necessário que aconteça um despertar, repito para você as duas palavras, crítico e de sentido. Senão, meu irmão e minha irmã, o catolicismo e nada vira a mesma coisa. Você está entendendo? Porque hoje em dia, ser católico
É a mesma coisa que dizer não sou nada, não participo de nada, não faço nada. Para muitos é assim, para muitos, porque não houve uma experiência de sentido, não houve uma experiência crítica, não houve uma transformação. Então, você recebeu tudo, mas não valeu de nada. O saudoso Padre Léo contava uma história que eu vou tentar resumir para você. Certa vez um pai que tinha 2 filhos, trabalhou muito duro ao longo da sua vida, porque ele sonhava fazer um cruzeiro com os seus filhos. E depois de anos de seu trabalho, ele conseguiu comprar o bilhete, tanto para ele quanto para os seus filhos, para poder fazer o cruzeiro dos seus sonhos. Ele ia sair do Brasil, ia passar por toda a parte do Caribe e depois ele voltaria. Uma viagem maravilhosa. Como ele comprou o bilhete, mas era todo o dinheiro que ele tinha foi no bilhete, ele pensou consigo, como é que eu vou comer nesse cruzeiro? O que eu vou fazer? Já sei. Comprou uma caixa de isopor bem grande, comprou um monte de pão de forma, queijo, e montou os sanduíchezinhos de pão de forma, queijo, né? Encheu a caixa dele de isopor com pão de queijo, pão, né, um sanduíchezinho, colocaram no navio e foram embora. Saíram de lá do Rio Grande do Sul. Quando eles passaram por Florianópolis, viram aquela coisa mais linda, que ilha mágica, que coisa bela, aproveitaram. Chegou a hora do almoço, pão com queijo. De repente eles subiram mais uns dias, chegaram no Rio de Janeiro, nossa, Copacabana, conseguiram ver o Pão de Açúcar, desfrutaram demais. Chegou a hora do jantar, pão com queijo. Subiram lá pela parte nordeste, viram que praias paradisíacas, mas chegou a hora da refeição, pão com queijo. Chegou a hora do jantar, pão com queijo. Chegou um momento que eles já estavam passando pela costa mexicana, Cancún e por aí vai. Tudo era lindo demais, eles olhavam as pessoas ao seu redor e as pessoas desfrutavam. Mas o fato deles estarem comendo de manhã, de dia, de noite, pão com queijo, pão com queijo, pão com queijo, chegou um momento que eles ficaram tão saturados, tão enjoados daquilo, que a beleza da viagem já não era mais palatável, eles já não desfrutavam mais daquilo. Chegaram nas ilhas do Caribe e aquilo era lindo, sim, é bonito, mas eles já não conseguiam desfrutar isso. Até que um dia o pai, cansado daquela situação, vendo a tristeza dos filhos, falou assim, chega. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos entrar nesse restaurante, vamos pegar o menu, vamos pedir o que tiver de melhor, vamos comer e beber tudo o que der. Vai chegar um momento que o garçom vai pedir para a gente pagar, nós vamos dizer que não temos, e nós vamos passar o resto da viagem trabalhando. Mas não aguento mais pão com queijo. E foi isso que aconteceu. Entraram, comeram do bom e do melhor. Só que quando foi chegando o final da refeição, a vergonha começou a chegar, o medo, o receio, começaram a suar, né? E aí chamaram o garçom e o pai falou assim, olha, eu vim aqui, eu preciso te dizer, nós estamos desde o início dessa viagem só comendo pão com queijo, não aguentamos mais. E eu queria dizer que a gente fez essa refeição aqui, mas nós não temos com que pagar essa refeição. Aí o garçom olhou assim, senhor, o senhor leu o seu bilhete? Me dá seu bilhete. Aí o garçom olhou, senhor, está escrito aqui, viagem no cruzeiro com todas as refeições inclusas. Com todas as refeições inclusas. Os sacramentos são como esse bilhete. Você tem direito. Mas se você não for despertado por uma experiência com Jesus, é possível que você passe pela vida e tudo é lindo para quem vive na graça, mas para você a vida não tem mais graça e sentido. Porque o que você recebeu não despertou. Jesus é aquele que te dá o bilhete. O Espírito Santo é aquele que te dá os benefícios. É aquele que enche você da vida de Cristo. Jesus é o batizador.
tudo que Jesus fez na cruz é nosso. A única condição, aceitar. Sou um pecador, Jesus. Sou um pecador que precisa do seu perdão e eu quero receber o Espírito Santo. Qual é a condição para receber o Espírito Santo? Arrependei-vos. Arrepender-se dos pecados, reconhecer que está mal, dizer, pequei, Senhor. E dizer, eu quero vida nova. É só isso. Não precisa comprar nada, não precisa gastar nada, não precisa pagar tudo aquilo que muitos pregadores por aí dizem que você tem que pagar. Não, é de graça. Conversão e manifestação do desejo. Eu quero. Jesus, nós queremos. Obrigado, Senhor, por essa semana de anúncio da Tua Palavra. Que Deus te abençoe. E você está contente, então, de perceber essa graça? Que Jesus Cristo, que nos ama, quer nos dar o seu Espírito? Que é possível nos aproximar dele e receber dele essa bênção? Como ele mesmo disse, no último dia, o mais importante da festa, quem tem sede, vem a mim e beba. E como diz as Escrituras, aquele que crê, dele correrão rios de água viva. É Jesus Cristo que nos dá esse Espírito Santo. É Jesus Cristo que, como fonte de água viva, fonte do Espírito, ressuscitado e glorificado à direita do Pai, dá o Espírito Santo a todos nós que pedimos. O Espírito Santo que é a alegria de nossa vida cristã. O Espírito Santo que nos faz filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, portadores de uma graça imerecida, é o Espírito Santo. E é Jesus Cristo quem nos batiza no Espírito Santo. E Ele é desejoso de nos batizar no Espírito Santo. De uma certa maneira, foi para isso que ele veio. Nós encontramos no começo dos evangelhos, João Batista dizendo sobre quem pousar o Espírito Santo, é ele quem batiza no Espírito Santo. Nós vimos isso durante o ensino. É Jesus quem batiza no Espírito Santo. E é desejoso, ele deseja, ele quer batizar-nos no Espírito Santo. Quando ele clama na cruz, tenho sede, a sede de Jesus Cristo é essa, dar o seu Espírito. Dar o seu Espírito, dar o Espírito Santo, para que aquele Espírito que habitava nele, em abundância, em plenitude, totalmente, porque ele com o Espírito é um, e o Pai, ele quer que esse Espírito esteja em nós. Ele quer nos batizar, nos mergulhar nesse Espírito, para que a nossa vida adquira um sentido, o sentido da redenção, o sentido do reino. Você viu isso nesse ensino, nessa semana do seminário, desse seminário da TV. Como eu disse no começo, um seminário pensado pelo Padre Eduardo, para que você tivesse acesso a essa bênção, a essa promessa, a esse batismo no Espírito Santo que é para todos. A partir daqui nós vamos começar a refletir sobre as consequências. Não consequências ruins, mas é claro, se o Espírito age em nossa vida, modifica o nosso viver e as consequências virão para o nosso bem e o bem daqueles que nos acompanham, aqueles que estão conosco, na família, na comunidade, em nosso trabalho. Você que está nos acompanhando, nós somos agradecidos por sua presença, sua audiência. E saiba que isso foi feito com muito carinho, pensando exatamente em você experimentar isso. O batismo no Espírito Santo, o batismo que Jesus Cristo, o batizador, nos dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.